Fala, torcida palestrina, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos às últimas do Verdão. Antes, se é novo aqui, já se inscreva e nos ajude deixando o seu like. Vamos lá, explicando o seguinte. Luciano Rodrigues, jovem atacante, talentosíssimo da equipe do Liverpool do Uruguai. Vocês viram que ele teve participação direta no gol do Liverpool, na vitória do Palmeiras 3-1 no Allianz Parque, quando ele bate falta, o Everton espalma, ele já fez gol no jogo contra o Independiente del Valle. Enfim, é um jogador muito forte, tá? Todo mundo sabe disso. Enfim, em termos de talento, em termos de ser um cara jovem, dentro daquele perfil Palmeiras, com revenda, etc. Bom, beleza, tá? Esse jogador tem contrato até dezembro de 2027 e, repito, ele tem apenas, tá aqui ó, nascido em 16 de julho de 2003. 20 anos, vai fazer 21º ano dele de idade ainda nesta temporada. Ok. O Luciano Rodrigues, ele é fatiado em duas partes. 80% do Liverpool, 20% pertencem ao próprio Luciano Rodrigues, tá? O Liverpool quer 15 milhões de dólares, atenção, 15 milhões de dólares para liberar a parte dele. E aí o restante pode ficar com o atleta, ou então negocia o Palmeiras com o jogador, ou qualquer outra equipe. Bom, então é um valor, é uma exigência do clube uruguaio. No final do ano passado, quando o Vasco, inclusive, Vasco com Alexandre Matos, tentou contratar o jogador, e na virada dessa temporada também, o Vasco se assustou com os valores, né? Sabem dessa história? Os valores assustam e tal, mas enfim. O Vasco do Alexandre Matos, que sempre foi um comprador, se assustou com a história. Por quê? O Feyenoord da Holanda está para ser, inclusive aí, um time bem conhecido no mercado, que o técnico do Feyenoord pode assumir em breve. O Liverpool, o original, não o genérico aqui do Uruguai, o Arne Slot, o Feyenoord da Holanda fez uma proposta de 13 milhões de euros por esse jogador. Só que o Feyenoord faria uma proposta no seguinte molde: te pago 10 milhões à vista, te dou mais 3 milhões em bônus a serem alcançados pelo jogador e pego 70% do atleta. E o Liverpool disse não. O Feyenoord também não quis subir uma vírgula dessa pedida. Era o chamado pegar ou largar. E o Liverpool, que é o atual campeão uruguaio, e com o Luciano Rodrigues como um dos destaques, também, sabendo que chegaria a Libertadores pela frente e tudo mais, não fez nenhum esforço para que essa história saísse. Também se colocou na situação de ou pago o que eu quero ou tô tranquilo, porque a janela de transferências poderia valorizar ainda mais esse jogador, como uma competição, repito, a própria Libertadores da América, tá? Segundo o jornalista, passou-se o tempo, né? Palmeiras e Liverpool se enfrentaram, o Verdão venceu o jogo por 3-1, o Luciano Rodrigues foi à zona mista elogiar o Palmeiras, elogiar a torcida, o Allianz Parque, falar que não descartaria uma transferência para o futebol brasileiro e etc e tal. Óbvio que fez com que o radar dele, que já estava ligado dentro do próprio Palmeiras, ganhasse de fato esse alvo, esse target, para iniciar a chamada prospecção. Ou seja, entender se daria para fazer um negócio em relação a esse atleta. Ok, dali contatos começaram depois desse jogo, e nesta sexta-feira veio uma notícia importante lá do Uruguai. De um jornalista renomado. A notícia é dele, viu? Rodrigo Vasquez, jornalista da rádio Esporte 890 AM lá do Uruguai, de Montevideo, e também do Canal 4, faz parte do programa El Diário. Deve ser uma espécie de opinião placar lá no Canal 4 do Uruguai. Ele disse que o Palmeiras vai marcar uma reunião até o dia 9 de maio, data do próximo duelo, ou no caso entre 7 e 8 de maio, né, quando o Palmeiras vai viajar a Montevideo, para selar a negociação para o meio do ano. A informação dele é que o Palmeiras vai pagar
15 milhões de dólares. 15 de dólares, o que o Liverpool quer. Só que o Palmeiras compraria esse 70% do Liverpool, mais os 20% do jogador, e deixaria 10% de valorização com o Liverpool. Tá? Seria essa a proposta do Palmeiras. Não teria história de bônus, nada. E dá o jogador direto, fica com 10% de venda futura e tá tudo certo. A informação que vem do Palmeiras, aquela quase que extraoficial, é de que não tem por hora nada agendado para a viagem em Montevidéu na primeira semana de maio, entre 7 e 9, quando vai ser a data do jogo. Beleza. Inclusive, próximo jogo do Palmeiras na Libertadores, porque depois o Palmeiras recebe, né, em casa, Independiente Del Valle e o próprio Liverpool. Porém, a informação que eu tenho é a seguinte: não há negociação em curso, tá? Trocas, propostas e tal. Há sim a prospecção por parte do Palmeiras com o staff do jogador. Aliás, tem um trunfo nessa história, antes de finalizar com essa informação. Vocês sabiam que o Luciano Rodrigues tem um irmão gêmeo? Pois é. Emiliano Rodrigues, que joga no Atlético Goianiense, aqui no Brasil. Que está jogando bem, inclusive, por lá, no Atlético Goianiense. E que conversou, também, informação, com o próprio Luciano Rodrigues, dizendo: pô, vem aqui pro Brasil, que vai ser legal pra você, vai ser melhor, vai jogar numa vitrine maior. Porque, segundo o próprio Rodrigo Vasquez, o Grupo City quer colocá-lo, o Grupo City, do Manchester City, do Bahia e tal, quer colocá-lo no Girona, da Espanha. Clube que, inclusive, está muito bem nessa temporada, chegou a flertar ali numa briga com o Real Madrid pelo título espanhol, mas deve se contentar com uma vaga na próxima Liga dos Campeões e quer usar essa vitrine da Liga dos Campeões para colocar o jogador. Porém, né, todo mundo sabe, não é uma garantia que o cara ir ao Girona vá fazer com que ele jogue no Manchester City. Porém, tantos poréns, né? São um monte de poréns, porque é importante deixar sempre os pés no chão. Essa conversa com o irmão dele, a vitrine do Palmeiras, e brigar diretamente por títulos importantes como a Libertadores ainda em 2024, porque lembrando que pela nova regulamentação da Conmebol, um jogador pode jogar a Libertadores por uma outra equipe, tá? Pode sim, né? Então, não tem mais aquele regulamento anterior que se o cara jogasse Libertadores ficaria fora. Pela Conmebol, o cara pode se transferir de uma fase para outra em uma outra equipe, que nem fase de grupo, não pode mais, evidentemente. Agora, se ele sair do Liverpool e for ao Palmeiras para jogar umas oitavas de final, que o Palmeiras deve se classificar, ele pode fazer essa troca. Então, antes que vocês façam essa pergunta, já está respondido. O irmão dele, claro, conversando com ele, diz: a vitrine dos caras aqui é melhor. Ó, torcida, você viu como é que é, o cara ficou impactado com o Allianz Parque. E ao mesmo tempo disputar títulos de relevância que podem ainda mais valorizá-lo no mercado e colocá-lo não num Girona da vida, mas num clube de melhor protagonismo. E aí a informação que eu tenho, essa obviamente em off, é de que o Palmeiras, nessa prospecção, e aí no encontro que vai acontecer do Uruguai, inevitavelmente, entre as duas delegações, tanto de Palmeiras como de Liverpool, na semana do jogo, é de que o Palmeiras trabalha com a seguinte história: 11 milhões e meio de dólares por 70% no total do jogador. Ele pagaria a parte do atleta e mais 50% do Liverpool. Ele compraria 70% do jogador por 11 milhões e meio de dólares. Ou seja, é mais do que na proporção o Feyenoord pagaria pelo jogador. O Feyenoord pagaria 10, só que ainda tinha bônus por vencer e etc e tal. Ou seja, meio que quase que equipara, mas o Palmeiras daria uma garantia melhor ao Liverpool, né? Pagando mais a entrada, só que ele deixaria
30% para o clube uruguaio. Como ele tem só 20 anos, 21 vai fazer esse ano, e um cara de enorme potencial, lembrando que nessa temporada já tem 5 gols marcados em 14 jogos, e na temporada passada foram 9 gols, mais uma assistência, 10 participações em gols em 34 partidas, e foi um dos destaques do Campeonato Uruguaio vencido pelo Liverpool, além de ter sido eleito um dos destaques da seleção uruguaia, campeão mundial sub-20, sim, campeão mundial sub-20, não é sub-17 nem sub-15, sub-20, que é o Mundial de Juniores, que foi disputado na Argentina. O Luciano Rodrigues, com isso, se transferiria para o Palmeiras com esses valores de 50% para o Liverpool, mais o Palmeiras comprar a parte do atleta 20%, 11 milhões e meio de dólares, o Liverpool ficaria com 30%, e aí sim, uma grande facilidade de valorização numa futura venda que, com certeza, pelo talento que ele tem, jogando no Palmeiras, fatalmente aconteceria nas próximas temporadas. Então, vamos aguardar, como eu sempre digo. Informação lá da imprensa uruguaia diz um valor, 15 de dólares por 90% do jogador. O Palmeiras diz que não tem nada marcado, mas um encontro vai acontecer no Uruguai. E a informação que eu tenho é que o Palmeiras prospecta, não é que fez a proposta. Ele deve conversar com o Liverpool nesses moldes aqui. 11,5, no caso 11 milhões e meio de dólares, por 70% desse jogador no total, deixando 30% com a equipe uruguaia e ter o jogador já na próxima janela de transferências, obviamente no fim do encerramento da primeira fase da Libertadores. E aí, vale a pena? Eu, sinceramente, acho. É bom jogador, é talentoso, joga muito como um ponta-direita, 80%, 90% dos jogos com o Liverpool ele faz a ponta-direita, porém, no chamado facão, para ser um centroavante, um segundo atacante, mas ele faz essas duas funções e até se precisar, o lado esquerdo do campo. É um bom jogador, repito, se não com o talento, porque eu acho que o Endrick é melhor do que ele, porém, com muita coisa por evoluir e em funções que o Endrick taticamente faz em campo no Palmeiras. E seria sim um bom substituto, jovem e promissor, deste grande atacante palmeirense que está indo para o Real Madrid, e no caso, o Palmeiras o substituindo com este jovem, talentoso, uruguaio e que tem já o apelido. Não gosto de pressão, mas fazer o quê? Os caras colocaram de novo Luizito Soares. Será? Vamos aguardar. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar.